Eu quero, neste momento, convidar a todos vocês para juntos lermos a palavra de Deus em Tiago, capítulo 5, versículo 17. Você que tem a Bíblia Sagrada e pode, neste momento, pegar a Bíblia, a palavra de Deus, abra em Tiago, capítulo 5, versículo 17, para, baseado neste texto sagrado, ministrar a palavra de Deus. Vou dar um tempo aí para você procurar Tiago, capítulo 5, versículo 17, porque eu sei que você que está na sua casa, você gosta de acompanhar a leitura da palavra de Deus, tá bom? Tiago, capítulo 5, versículo 17 a seguir. Vamos lá, meus irmãos. Todo mundo reunido aí, você que está em casa, já deve ter convocado aí a família, na sua sala, no espaço aí da sua casa, e para ficar atento a este culto virtual. E você que acompanha apenas pela Rádio Capixaba, então claro, você vai ficar ligadinho aí, junto do seu rádio, para ouvir a palavra de Deus. Então diz assim o texto sagrado, Tiago capítulo 5, versículo 17 e 18, diz assim: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Meus amados e queridos irmãos, o tema desta mensagem, eu poderia dar vários temas para esta mensagem, mas fica o seguinte tema: a oração pode mudar situações. Conferiu? A oração pode mudar situações. Este é o tema da mensagem. Meus amados, a palavra de Deus está nos dizendo aqui, neste texto sagrado, que Elias, o profeta de Deus, e eu sei que você conhece a história de Elias, a maioria das pessoas que estão me ouvindo através da rede social conhecem a história de Elias. Eu não quero aqui entrar na história de Elias, mas baseado neste texto sagrado, o que a palavra de Deus está dizendo através de Tiago. Ele, falando sobre a eficácia da oração, o poder da oração, ele foi lá atrás no Antigo Testamento, fez menção do profeta Elias, dizendo: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós,
E ele orou e pediu a Deus que não chovesse. Ele tinha razões para fazer esse pedido a Deus. Não quero entrar na questão da razão, o porquê ele orou pedindo a Deus para que não chovesse. Mas a verdade é que ele orou para que não chovesse. E a sua oração foi respondida por Deus. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Depois deste período sem chuva, está dizendo a palavra de Deus que outra vez ele orou. E o céu deu a sua chuva, e a terra produziu o seu fruto. E a palavra está dizendo que ele era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Elias era um homem semelhante a nós, mas ele perseverou, buscou a Deus em oração, e assim recebeu a sua confirmação. A oração pode mudar situações. Queridos irmãos, a oração deve ser a chave que abre a porta do dia, que abre a porta da luz e tranca a porta das trevas. Houve um homem, o seu sobrenome era Valessa. Eu não vou tentar falar o primeiro nome, que eu posso falar errado o primeiro nome dele, mas o sobrenome dele era Valessa. Líder sindical polonês. Ele disse o seguinte acerca da oração: um homem que não ora é um homem perigoso, pois seus únicos ideais voltam-se para si mesmo. Quero dizer a vocês que a vida cristã envolve uma permanente atitude de oração. O caminho para a paz, para a tranquilidade de vida, é a intimidade com Deus, que somente é conquistada através de uma vida dedicada à oração. Isso fica bem claro em vários textos e passagens da Bíblia Sagrada, como por exemplo, Filipenses capítulo 4, versículo 6 ao versículo 7, que diz o seguinte: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Com esta passagem bíblica, nós entendemos que o caminho para a tranquilidade, o caminho para a paz, é a intimidade com Deus, que só pode ser conquistada através de uma vida de oração.
Tiago, ele está colocando aqui, ele está mostrando, ele está fazendo menção do profeta Elias, e ele está dizendo: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e ele orou, e por 3 anos e 6 meses não choveu, e outra vez ele orou, e a chuva desceu. O que a palavra de Deus está dizendo, meus irmãos, é que se o profeta Elias, que era homem sujeito às mesmas paixões que nós, tendo orado, as coisas mudaram. Então isto significa dizer que se nós orarmos verdadeiramente, as coisas vão mudar, situações podem ser mudadas. É tempo de oração, é tempo dos cristãos se colocarem diante de Deus e orarem verdadeiramente. É tempo de oração, mas não é aquela oração formalista. É uma oração que atinge a habitação de Deus, é uma oração que atinge o trono de Deus, é uma oração que faz Deus se colocar em pé no seu trono. É tempo da igreja fazer orações revolucionárias. Não uma oração, como eu disse, formalista, sem fé, sem objetivo, mas uma oração revolucionária. Como foi a oração de Elias? Foi uma oração revolucionária. Elias não era Deus. Elias não era eterno. Elias era homem, como diz o texto, sujeito às mesmas paixões que nós. Então ele não era Deus. Ele não era divino. Ele não era eterno. Mas a sua intimidade com Deus fez com que ele se destacasse no campo da oração e da resposta divina de Deus. Elias era um ser humano comum. Ele não era um anjo. Elias não era um ser sobrenatural. Mas ele tinha uma comunhão com o divino. Ele tinha comunhão com este ser celestial, sobrenatural. E esta comunhão que ele tinha com Deus fez com que ele vivesse o sobrenatural de Deus na sua vida. Elias era um homem ciente de suas limitações. Ele sabia de suas limitações, ele conhecia as suas limitações.
Teve um momento no seu ministério que ele se entristeceu, até se deprimiu, foi para uma caverna, ficou escondido dentro de uma caverna. A caverna da aflição, a caverna da luta, da dificuldade. E ali ele chegou a orar a Deus e pedir a Deus que o levasse. Isto para a gente observar que Elias, como diz o texto, ele era sujeito às mesmas paixões que nós. Ele não era Deus, ele não era divino, ele não era eterno, ele não era um anjo, ele não era um ser sobrenatural, ele não era um homem Deus. Ele era ciente de suas limitações. Ele não era todo-poderoso, ele não era invencível, não, ele não era imbatível, mas ele mostrou confiança em um Deus invencível, ele mostrou confiança em um Deus imbatível. Ele atendeu Deus. Quando dentro daquela caverna da aflição, Deus veio, falou com ele e disse: Elias, sai desta caverna, eu sou contigo. Ele saiu da caverna. Ele era um homem que ele, apesar de suas limitações, reconhecendo suas limitações, ele creu em Deus. Ele tinha comunhão com Deus, ele tinha afinidade com Deus e ele orava verdadeiramente. Elias era um homem semelhante a cada um de nós. Ele era semelhante a qualquer um de nós. O texto está dizendo: era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Era semelhante a qualquer um de nós. Elias era um lutador, um batalhador, assim como você, nós somos lutadores, batalhadores. E como guerreiro, como lutador, como batalhador, Elias venceu, porque lutou crendo no seu Deus invencível e imbatível. Ele tinha a graça de Deus na sua vida. Por isso ele lutou, enfrentou dificuldades, enfrentou problemas, enfrentou os profetas de Baal, enfrentou Acabe, Jezabel, teve sérios problemas, foi perseguido, mas guerreiro na oração, lutador, batalhador, venceu. Porque ele tinha a mão de Deus a seu favor. Porque ele orava. Ele procurava resolver os problemas no campo da oração.
Na batalha contra os profetas de Baal, ele venceu no campo da oração. Ele desafiou aos profetas de Baal, dizendo: vamos organizar o holocausto, e vocês clamem ao Deus de vocês, e eu vou orar ao meu Deus. Então ele era um homem que procurava resolver seus problemas no campo da oração. E a oração muda situações. Me lembro de Paulo. Claro, me lembro dos registros de Paulo, porque está escrito aqui na Bíblia Sagrada. Paulo disse: pela graça de Deus sou o que sou. Pela graça de Deus, disse ele, sou o que sou. Certo dia o Senhor veio a ele e disse: Paulo, a minha graça te basta. Nós precisamos da graça de Deus. Precisamos reconhecer o poder da oração, a eficácia da oração. E precisamos orar, mas orar verdadeiramente. Elias orou, pediu que não chovesse e não choveu. Depois ele orou para que chovesse e choveu. Porque a oração de Elias foi atendida por Deus de uma forma sobrenatural. Porque a oração de Elias foi uma oração revolucionária. Primeiro, ele sabia orar. Segundo, ele sabia perseverar na oração. Porque uma coisa é você orar, outra coisa é você perseverar. Há pessoas que oram, mas não perseveram em oração. Romanos capítulo 12, versículo 12, a palavra diz: alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverai em oração. Então Elias sabia orar, sabia perseverar em oração, conhecia os segredos da oração que não fica sem resposta. É interessante que o orador saiba orar, ore com inteligência, persevere na oração e conheça os segredos da oração que não fica sem resposta. Para confirmar o que eu estou dizendo agora, quero ler para vocês 1 Reis, capítulo 18, versículo 42 a seguir. Ouça. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo. Subiu ao monte Carmelo, para quê? E se inclinou por terra
e meteu o seu rosto entre os seus joelhos. Colocou o seu rosto entre os seus joelhos no Monte Carmelo e ali ele orava. Ele já tinha orado e estava sem chover. Agora ele ora para que Deus mandasse chuva. Tendo ele orado, versículo 43, disse ao seu moço: sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: torna lá 7 vezes. Quando ele orava, quando ele pedia a Deus para que agora mandasse chuva, ele mandou que o seu moço fosse e olhasse para a banda do mar. Ele disse: você vai ver um sinal e traga-me o sinal que você vai ver. E o moço foi, olhou e não viu nada, absolutamente nada. Quando o moço voltou, ele disse: o que você viu? E ele disse: eu não vi nada. O que é que parecia? Parecia que a oração não havia sido ouvida, parecia que nada ia acontecer, pois até aquele momento nenhum sinal de resposta, nenhum sinal de que ia chover. Ele disse: vai, traga-me um sinal que você vai ver. O moço foi, voltou e disse: não há sinal, não há nada. O que ele faz? Ele não levanta, ele não desiste da oração, ele persevera em oração, continua em oração. E o moço vai pela segunda vez, não há sinal. Vai pela terceira, pela quarta, pela quinta, pela sexta, não há nenhum sinal. Mas Elias perseverava e disse: vai pela 7ª vez. Aí diz o texto: e sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Agora havia um sinal. Ele via uma nuvem insignificante que podia ser colocada na palma da mão de um homem. E ele disse para o profeta: uma nuvem pequena que dá para pegar na palma da mão de um homem. Elias disse: basta. Este é o sinal de Deus. Aí Elias disse, no versículo 44 ainda: então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o seu carro e desce, para que a chuva não te apanhe. Ele disse: esse é o sinal de Deus, é o sinal da resposta, é o sinal da chuva. Vai, diga para Acabe que aparelha o seu carro e desce, antes que a chuva lhe pegue. 3 anos e 6 meses havia, e não chovia. Aí diz o versículo 45: e sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva. Por isso eu disse para vocês
que Elias, ele sabia orar, ele sabia perseverar na oração, e ele conhecia os segredos da oração que não fica sem resposta. Minha gente, é tempo de oração, mas uma oração sábia, uma oração perseverante. É preciso que você conheça os segredos da oração que não fica sem resposta. Oração sábia, oração perseverante, que não desiste. Certo dia, o Senhor Jesus ensinava os seus discípulos o dever de orar sempre e nunca desfalecer. E ele deu o exemplo, contando uma parábola, dizendo que em uma certa cidade havia uma certa viúva. Aquela viúva tinha uma causa para ser julgada, e tinha que ser julgada por um juiz. Naquela cidade havia um juiz, apenas um juiz. Mas Jesus falou que aquele juiz era iníquo, ou seja, injusto. Além de não temer a Deus, ele não respeitava os direitos humanos, nem de uma pobre viúva. E na narrativa da parábola, Jesus fala que aquela pobre viúva, ela foi na casa do juiz, pedindo que ele resolvesse a sua causa, e ele não lhe dava ouvidos. Ele não a atendia. E se atendia, atendia muito mal e dizia: eu não tenho nada a ver com a sua causa, com os seus problemas. Eu não vou julgar a sua causa, não vou fazer justiça por você. Ela foi várias vezes na casa do juiz e era maltratada. Na narrativa da parábola, Jesus não falou quantas vezes ela foi procurar o juiz, mas ela foi inúmeras vezes. Foi até que o juiz, um dia, vendo ela voltando para o importunar sobre a sua questão, antes dela chegar, ele olhou e disse: já vem de novo a viúva. Ela é insistente, ela é perseverante, ela não desiste. Eu vou resolver o problema dela para ela não mais voltar aqui. E quando ela chega humildemente, ele diz: olha, vem cá, eu vou resolver o seu problema, porque você é insistente, você é perseverante, você não desiste. Então, para que você não volte mais a me importunar, hoje vou resolver o seu problema, vou julgar a sua causa. E resolver o problema da viúva. Sendo ele iníquo, sendo ele injusto, que nem temia a Deus e nem respeitava os homens, muito menos uma viúva. Mas ele resolveu o problema da viúva e ela voltou contente. Quantas vezes ela foi maltratada, mal atendida, discriminada, escorraçada. Mas mesmo mal atendida, discriminada, escorraçada, ela não desistiu. Ela continuou pedindo. E aquilo mudou
a sua situação. Quando Jesus contou esta parábola, Jesus estava falando sobre o dever de orar sempre e não desfalecer. Orar com perseverança. Aí Jesus concluiu a parábola dizendo assim: se aquele juiz, veja bem, sendo injusto, não temia a Deus, nem respeitava os direitos humanos, se ele resolveu a situação da mulher, porque ela era perseverante, quanto mais o vosso Pai Celestial, se você perseverar na oração. Nosso Deus é justo. A oração pode mudar situações. Ore, mas persevere na oração. Elias foi um campeão. E você também pode ser um campeão. Você também pode ser uma campeã. Elias lutou com perseverança e venceu. Orou com perseverança e venceu. Elias utilizou a chave da fé e abriu as portas do mundo sobrenatural. Era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Se ele utilizou a chave da fé e abriu as portas do mundo sobrenatural, isto significa dizer que nós também podemos utilizar a chave da fé e abrir as portas do mundo sobrenatural. A mesma chave que Davi utilizou para abrir as portas do mundo sobrenatural, é a chave que nós temos acesso a ela. É a chave da fé, a chave da oração. Porque quem ora deve orar com fé. É utilizando esta chave que você vai abrir as portas do mundo sobrenatural. Elias deixou um exemplo que precisa ser imitado. O exemplo da oração com fé. Para ser um campeão no campo da oração, para receber as bênçãos de Deus, os milagres, para ser um vencedor, é preciso lutar e ser perseverante na oração. É tempo de orar. É tempo de orar. Elias está dizendo o texto: homem sujeito às mesmas paixões que nós, orou, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Depois ele orou, e o céu deu a sua chuva, e a terra produziu o seu fruto. A oração pode mudar situações. Então vamos lá. O que a oração faz? O que a oração pode? Muitas coisas. Muda situações diversas.
E eu quero trazer aqui algumas. Primeiro, a oração pode abrir a madre de uma mulher estéril. Isso aconteceu no primeiro livro de Samuel, no capítulo 2. Estou falando de Ana. Ana era uma mulher estéril, não podia ter filhos, e o seu desejo, o seu sonho era ter um filho. E ela orou, e a sua oração abriu a sua madre estéril, e ela teve o maravilhoso Samuel. A oração limpa corações. O escritor do Salmo 51, no versículo 10, ele diz o seguinte: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. A oração número 3 pode fechar a boca dos leões. Isso aconteceu, você sabe muito bem, com Daniel, em Daniel 6, 27, quando Daniel foi jogado na cova dos leões. Os leões famintos não tiveram poder de devorar Daniel, porque a oração fez com que a boca dos leões fossem fechadas. A oração pode abrir a porta do paraíso. Isso aconteceu em Lucas 23, 42 ao 43, quando Jesus estava na cruz, e ao lado dele, 2 malfeitores. Um zombava dele e o outro orou dizendo: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus falou: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. A oração pode fazer tremer uma casa. Isso aconteceu em Atos capítulo 4, versículo 31. Ali a palavra diz: tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam. A oração daqueles discípulos, a oração da igreja primitiva, foi uma oração tão revolucionária que tremeu o lugar onde eles estavam orando. A oração produz missionários, novos obreiros. Isso aconteceu em Atos 13, versículo 1 ao 3. Quando a igreja primitiva orava, e Deus levantou os primeiros missionários. Se nós orarmos, Deus vai levantar novas safras de novos obreiros missionários para revolucionar o mundo. A oração pode abrir as portas das prisões. Isso aconteceu em Atos 16, 26. Quando Paulo e Silas estavam presos com os pés amarrados em troncos, com as costas vertendo sangue dos açoites que haviam levado em praça pública. E naquela cela fria, úmida, imunda, perto da meia-noite, eles oravam ao Senhor. E houve um grande terremoto, e as prisões de todos se abriram. É o poder da oração. A oração
pode mudar situações. A oração sara enfermos. Tiago capítulo 5, versículo 14 ao versículo 15. Ouça o que diz: e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. A oração perdoa pecados. Na última parte do versículo: e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoado. A oração pode muito em seus efeitos. Versículo 16 de 5 de Tiago: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A oração pode mudar situações. Elias, homem sujeito às mesmas paixões que nós, orou, e durante 3 anos e 6 meses não choveu. E outra vez orou, e o céu deu a sua chuva, e a terra produziu o seu fruto. Senhoras e senhores, meus irmãos e minhas irmãs, pastores, obreiros, missionários, evangelistas, líderes religiosos, oremos. Estamos vivendo dias terríveis, dias de dificuldades, dias de adversidades, dias de uma pandemia global. Povo de Deus, oremos. A oração pode mudar situações. Deus abençoe você. Pai querido, que a bênção do Senhor, a comunhão e a consolação do seu Espírito Santo estejam na vida de todos, agora e para sempre. Amém e amém. Dado por encerrado o nosso culto virtual, em nome de Jesus.